a gente já vem falando aqui, vocês devem estar lembrados, né? Acho que foi no debate passado, acho que no meio da semana a gente voltou aqui ao exemplo. Tudo veio, essa questão do grau zero da política e ver a Dilma ali como sendo defenestrada do poder, e mesmo o comportamento dos governos do PT, aí da época do jornalismo de guerra, Mensalão, Lava Jato, até o impeachment e tudo mais, me lembra um episódio, tá? Eu, como estudante de jornalismo, uma coisa que me marcou, e depois, quando eu li Baudrillard, o Partidos Comunistas, a sombra da maioria silenciosa, aí eu falei, nossa senhora, eu me lembrei daquele episódio. Eu era estudante de jornalismo lá em Santos, e eu estava fazendo um trabalho para o Jornal Laboratório da faculdade, foi a minha primeira experiência, uma das primeiras experiências como repórter. Eu fui cobrir uma sessão plenária da Câmara dos Vereadores lá da cidade de Santos. Fui cobrir. Trabalho de repórter, né? Tá o Jornal Laboratório da faculdade. Aí o que eu vi na plenária, o que estava rolando lá na plenária? Um debate entre os vereadores do PMDB e contra do antigo PDS. Se alguém lembra, que era do Maluf, o PDS, é o partido dos militares, né? Isso em 1983. Discussão feroz, assim, parecia que eu se pegar. Eu falei, nossa senhora, vai rolar aqui uma luta livre, né? Era referência na época, não, luta livre aqui, se pegar tapa aqui, tá, discussão aqui terrível, tal, nem me lembro qual era o assunto, tal. Aí acabou a sessão da plenária, aí eu peguei meus apontamentos, meu bloquinho, depois da quase agressão física lá que eles entraram, peguei o resumo lá da plenária, tal, saí com meu bloquinho, tecnologia analógica ainda, e saí em direção ao Paço Municipal da Praça Mauá, em frente à Câmara dos Vereadores. Quem conhece Santos aqui, conhecem o local. Aí atravessei a Avenida General Câmara, que passa ali ao lado da Câmara dos Vereadores, em direção ao ponto de ônibus. Aí passei em frente a uma padoca, uma padaria ali da época, tal, tradicional. E o que eu vejo na padaria? Alguns dos vereadores, tanto de situação como de oposição, que estavam quase se pegando lá, a tapa, todos lá em risada, conversando temas mais amenos, né? Certamente mais amenos do que aqueles que estavam lá. Tomando café tranquilamente, eu olhei aquilo, nossa, que isso? Assim, em pé no balcão, num bate-papo amistoso, dando risada, num aprazível final de tarde, com o sol se pondo, bonito, lá na praça, na praça, ali em frente à Praça Mauá, ponto final de ônibus, tal. Não é possível, mas estão se pegando e agora estão alegres aí, tomando. Aquilo foi tudo teatro? Foi encenação? O que é isso? Aí me defrontei com esse livro, Partidos Comunistas, O Paraíso Artificial na Política, né, aqui do Baudrillard, com que ele fala dessa coisa de que, eu vou repetir novamente as três teses, né, provocativas deles. Os comunistas não mudarão nada se chegar ao poder. Os comunistas não querem chegar ao poder. E aí a mais niilista tese: não há perigo em ganhar o poder, porque o poder de fato não existe. Tá? E aí ele chega a essa tese do grau zero da política, que aí, repito, foi o motivo pela qual Dilma sofreu impeachment. Tá? É a razão simbólica, vamos dizer assim. Você tem um plano geopolítico, claro, aquela coisa dos BRICS, o pré-sal, tem todas as questões. Mas se fosse outra pessoa, ou não tivesse lá à esquerda, ou correspondente à esquerda aqui no espectro político, né, o PT, talvez não terminasse dessa forma. Teve que terminar dessa maneira, com um impeachment. Tá? Por quê? A ideia do grau zero da política é que todo o sistema político, para o Baudrillard, se tornou autônomo e fechado em si mesmo, em relação à sociedade e à economia. Tá? São signos comutáveis, direita, esquerda, oposição, situação.
eles são signos comutáveis, como é que se fala? Definido não positivamente pelo seu conteúdo. Não são signos transitivos, mas eles são definidos negativamente por suas relações distintivas no sistema. Esquerda e direita existem porque eles são opostos, não porque tem uma transitividade histórica, ideológica ou de base, tá? Digamos, um lastro com o real. Tá? Então, olha, em primeiro lugar, o que a gente vai ver? Pensa bem, uma vez eu pensei nisso. Se em 2003, quando Lula chegou ao poder, viesse um viajante do tempo, tá? E falasse que depois de vários governos, teve 13 anos de governo do PT, da esquerda, o que aconteceu? Um congresso dominado por homofóbicos, neofascistas, evangélicos, e pequenos escroques, pequenos bandidos tomaram conta e decretaram e anunciaram em todos os pulmões ao vivo, com aquelas falas bizarras, o impeachment da última presidenta do último governo de esquerda. Peraí, isso aí é roteiro de algum filme de humor politicamente incorreto, não é possível. Como assim? No futuro, esse cara vem do futuro e fala, vai acontecer isso, você não acreditaria. Segundo, é o seguinte, após sucessivos governos de esquerda, tá? Uma presidenta foi derrubada sem qualquer reação. Tá? Você viu governos petistas que o tempo inteiro foram reticentes em relação ao monopólio midiático, as estrelas intelectuais do PT publicando tranquilamente artigos numa folha, numa grande mídia, enquanto você tinha a mídia técnica alimentada por verbas publicitárias, a SECOM, como orientação técnica e republicana, dando assim grana, pesada grana para a Globo, para as mesmas emissoras que estavam participando do jornalismo de guerra. E tudo bem. Tá? E terceiro é o seguinte, todo mundo estava ganhando. Tá? Você tinha, digamos assim, um governo de esquerda onde nunca tantos bancos ganharam tanto. E, ao mesmo tempo, você teve governos do PT que não implementaram nenhuma política socialista, vamos colocar assim, entre aspas. Mas eles regularizaram a reprodução da mão de obra. Eles regularizaram a reprodução ótima do capitalismo. Tá? E mais ainda, o que é pior, eles deram início à precarização do trabalho. Tá? A uberização do trabalho começou com os governos do PT, tá? Enquanto o sistema financeiro aferia lucros recordes. Tá? Principalmente tem um artigo chamado Neodesenvolvimentismo e Precarização do Trabalho, do Giovanni Alves, também vai estar lá no blog da Boitempo, da editora Boitempo, está lá, vou colocar o link para esse artigo em que ele fala isso. Tá? O outro lado da inclusão no consumo foi a precarização do trabalho, que foi iniciado, então estava correspondendo à reprodução ótima do capitalismo e à própria evolução do capitalismo. Por que precisavam derrubar a Dilma? Por que foi necessário? Aí é que entra aquela coisa, nessa situação, vamos dizer assim, por que derrubar a Dilma? Houve um pânico simbólico. Esse conceito de pânico simbólico sou eu que estou dizendo. Eu é que inventei aqui agora. Tá? A Dilma ela não foi derrubada. O que é mais paradoxal é que ela não foi derrubada por colocar em perigo a reprodução do capitalismo. Ao contrário, ela ajudou a implementar a agenda neoliberal, roubando essa pauta da direita. Esse é que foi o problema, o pânico simbólico. Como um governo de esquerda pode dar certo e ainda deixar superávit primário? Como pode dar certo? Então, peraí, ela está implementando medidas que a direita deveria implementar. Peraí, mas não é estatizante? Onde é que nós estamos? Então, houve um pânico simbólico. Então, tiveram que empichar a imagem da corrupção.
quando viram que a esquerda está implementando a reprodução ótima do capitalismo, isso e aquilo, e agora? Então a esquerda é corrupta. Temos que criar uma distinção simbólica no sistema, tá? E essa coisa, o novo ovo da serpente, que o Eduardo Guimarães, a gente já tocou nesse assunto. A promessa que movimentos sociais vão entrar em ação com esse governo, manifestações de rua, manifestações lá contra o Banco Central na Avenida Paulista, semana passada, e o perigo de novamente serem cooptados por essas ações de guerra híbrida, tá? Que o Eduardo Guimarães coloca nesse texto, o novo ovo da serpente. Então, voltando aqui à questão do grau zero da política, então temos essa situação, né, de que houve um pânico simbólico. É necessário manter, vamos dizer assim, essa estratégia de simulação de que existe uma distinção de fato entre esquerda e direita, tá? Daí, então, você vê essa coisa, a extrema-direita absorveu o discurso da esquerda, globolixo, contra a globalização, roubaram da própria esquerda. E a esquerda não pode mais falar sobre isso. Ela tem, não, isso aí agora é da direita. Perdemos o nosso discurso que antes era da esquerda. Então temos que criar uma outra coisa, tá? Que é a coisa agora política do ambiental. Não, temos que provar que não somos negacionistas, diga não ao negacionismo e tudo mais. E dentro